Oi pessoal, Eduardo Valim aqui, mais uma vez com o Bagagem. Estou aqui visitando uma família que eu aprendi a admirar. A gente se conhece um pouco mais de um ano, talvez quase 2 anos aí. Mas é uma família muito legal, uma família de corredores. Estou aqui com a mamãe dessa família, a Jo. E eu. E aí, Jo? Tudo bem? Oi, galera. Então, Jo, a gente veio aqui te visitar também, né? Não só pela entrevista, mas a gente veio ter um pouquinho de notícias, né? Você está passando um momento pessoal. Conta um pouquinho pra gente, Jo, da tua batalha. Então, exames de rotina, a gente como atletas e pessoas, né, comum, a gente tem que trabalhar também na prevenção, né? Eu faço exames preventivos a cada 6, 8 meses, né? Exames comuns, né? Hemograma, exames da parte feminina, né? Mamografia, essas coisas. E um ultrassom de mama, né? Que já estava pré-agendado, eu nem imaginava, estava acontecendo. Eu descobri um caroço no seio, né? E depois fui fazer o exame e tal. E a gente descobriu que não era um caroço no seio, e sim um tumor no tórax, né? Mas como ele estava próximo da mama, a gente já imaginava que já fosse algo na mama. E dali eu comecei a fazer outros tipos de exame. O médico já fez encaminhamento e eu fui fazendo. Foi muito rápido, né? Foi uma mudança muito brusca na minha vida, né? Em 3 meses eu já tinha um pré-diagnóstico e já estava afastada de tudo o que eu fazia, né? Na minha rotina, no meu trabalho, meus treinos, as coisas que eu fazia em casa, na minha rotina mesmo, de mãe, de mulher, essas coisas. Eu fui bruscamente interrompida por conta desse tumor. Quando eu fiz o exame na época, tinha uns 6 centímetros, né, localizado no meio do tórax, mediastino que se fala, né, é um linfoma não Hodgkin, de grandes células B. Descobri todo o nome e sobrenome dele, né, e fui trabalhar para saber o que estava dentro de mim também, né, porque eu tinha um monstro dentro de mim, um tumor com 16 centímetros de altura, com 10 de largura. Na verdade era um novo órgão se formando dentro de mim, né? Mas graças a Deus comecei um tratamento muito rápido, né? Eu acho que quando a gente tem Deus na vida, né? Eu entreguei a minha vida a Deus, né? E Ele vai trabalhando da melhor maneira possível. Você vai passando pela prova, pelas situações, mas Ele vai te acompanhando. Então, nesse período todo, durante esses 4 meses e meio, aí quase 5, entre a descoberta e o tratamento, Deus colocou muitos anjos ao meu redor, né? Então, eles me acompanham. Quando eu chego para fazer um exame, tem sempre alguém muito solidário, tem sempre alguém que abre um caminho para mim, que intervém ali. Então, isso é muito importante, você vê o trabalhar de Deus na sua vida, né? Eu vejo muito Deus presente. Então, se não fosse por Ele, realmente, nem aqui eu estaria, nem a força eu também teria, não tinha nada. Eu acho que eu estava bem perdida mesmo, né? Mas, graças a Deus, estou indo para a 4ª quimioterapia, né? Fazendo um tratamento muito difícil. Estava falando pro Du, é um tratamento que judia muito das pessoas, né? Mas é um tratamento necessário, porque se não for assim, não tem como matar as células, não tem como reduzir o tumor, não tem como fazer o tratamento. Infelizmente, é dessa maneira, né? É uma maneira muito dolorosa, judia demais, demais mesmo. Mas eu tenho uma grande força, tenho Deus na minha vida, e todas as manhãs Ele me fortalece a minha fé, e eu tenho amigos maravilhosos que desde o primeiro dia que a gente avisou, né, comunicou a algumas pessoas, porque não é justo. A gente viaja, passeia, corre, tem contato com a pessoa durante o ano todo, e a gente sumiu por algum período, né, que foi o período da descoberta, e faz exame e tudo, né, mexe com a cabeça. Então você não tinha cabeça para pensar em corrida, em uma prova no próximo final de semana, sabe, sem saber que você poderia estar presente na próxima prova, né? Então, assim que as pessoas começaram a saber o que estava acontecendo, que tinha algum problema,
elas começaram a fazer visitas. Na verdade, assim, não visita, né? Vinham saber como a gente estava, porque eu acho que visita é pessoa chata, né? Que chega e nunca mais volta. Amigos sempre retornam. E graças a Deus eu tenho muitos amigos, né? Então a minha casa virou, assim, uma alegria. Todos os dias eu tenho uma pessoa em casa. Todos os dias eu recebo a visita de um amigo, né? Todos os dias mesmo, desde o dia que a gente avisou até os dias de hoje. Todos os dias eu recebo uma pessoa aqui. Então, a gente já engordou bastante, porque eu chamo todo mundo para tomar um café. Hoje o Du foi exceção, que ele comeu um quibe assado, né? Foi a Mel que fez. E geralmente a gente toma um café, bate um papo, aí eu falo um pouquinho do que está acontecendo, do tratamento, mas depois vira um bate-papo, risada, né? Coisas, a gente começa a falar somente de coisas boas. E também falar da minha família, que tem sido meu porto seguro, né? Sem a minha família, sem o apoio, sem o carinho, sem a paciência deles, não seria possível passar por isso. E é uma família realmente especial. Eles têm essa união que a gente percebe sempre, tanto em casa como no esporte, né? Pai, mãe e filha, corredores, e espero até que a filha pequena siga por esse caminho. Mas vai chegar a hora dela. Parabéns realmente pela família que você tem, muita força na sua batalha. Obrigada. Tá? Você, com certeza, você vai superar. Ah, com certeza. Com certeza. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu tenho muita fé, creio, e eu sei que Deus permite certas coisas na vida da gente. Não é que Ele me deu a doença. Eu não fui uma filha tão cruel para receber, né, um castigo de Deus, não. São permissões de Deus na vida da gente para que a gente aprenda, né? Com a doença, eu sempre falo, as pessoas falam para mim, você tá doente, você tem um câncer. Não, eu não tenho nada, gente. Eu estou com um câncer, eu não tenho um câncer. Eu tenho braços, pernas, né? Não tenho cabelo, mas daqui a pouco eles vão crescer, né? Mas eu estou com um câncer no momento. Isso, né? É passageiro. E isso é passageiro. É como você estar com uma gripe, é como você estar com qualquer outra coisa, né? Você tem e você cuida e sara e logo você volta à vida. O meu tratamento é um pouquinho mais prolongado, mas é um tratamento eficaz que logo eu estarei sim voltando a correr. É o que eu mais quero. É receber a alta, o médico falar, some daqui que eu não quero mais te ver. E a primeira coisa que eu vou fazer é voltar a treinar, com certeza. Muito bom. Falando de corrida aqui, e um pouquinho de você ainda. Qual é a tua formação? Você estava me falando de faculdade agora há pouco. Eu me formei em pedagogia no final de 2013, né? Eu fiz a faculdade lá na Anhanguera, eu estudava lá na Brigadeiro, e hoje eu trabalho como secretária escolar, né? Não tenho vontade de exercer a profissão de pedagoga, não quero ser professora, era um sonho, mas assim, como toda pessoa, a gente sonha muito e às vezes a gente acaba vendo que não foi aquilo mesmo que eu queria fazer. Fiz porque é importante você ter uma formação, né? Eu estou na área da educação, mas eu descobri no meio do caminho que não era o que eu queria, né? Mas terminei o curso e assim, a gente é muito novo, né? Vou fazer 40 anos, mas a gente é muito novo, tem muito chão, tem muito sonho, muita coisa para buscar. Né? Eu vou fazer outra faculdade, né? Muito bom. História. Legal. E a Jo, corredora. Jo não é seu nome? Não, meu nome de batismo é Rosimara. Rosimara. Eu descobri depois que Jo foi uma amiga minha de infância que colocou, porque ela não conseguia falar Rosimara, ela falava Josimara e achava que era um nome muito longo, então ela encurtou, colocou. Mas, né, essas conversas com a família, com a mãe, minha mãe é falecida há muito tempo, mas né, eu tenho a minha irmã mais velha que depois foi me passando essa história. A minha mãe, ela tinha escolhido Josiane, ela queria colocar esse nome, mas o meu pai, todos em casa antigamente colocavam assim, era um filho com M, todos eram M, Marcelo, Maria, Marco Antônio, e em casa eram todos com R, são, né, Rosemary, Ronald e Ricardo. E meu pai não queria fugir disso. Então, minha mãe, eu quero que ela chame Josiane. Não, tem que ser Rosiane. Não, Rosiane é feio. Então, Renata. Não, tem que ser com Rô. E aí meu pai foi
foi ao cartório, minha mãe ficou em casa e ele colocou o Rosimar. Mas eu não gosto desse nome, gente. Ok, então é a Jo. É Jo. Então fala um pouquinho da Jo corredora. Corre desde quando? Olha, deve ter uns... Eu não sei, acho que deve ter uns 3 para 4 anos que eu comecei a correr. Mas não foi só pelo incentivo do marido e da filha, não. Também. Na verdade, eu era o apoio. Quem começou a correr em casa foi a Mel, né? Comecei acompanhando como mãe, ela era pequena quando começou, e a Maria Luísa era bebê. A Malu tinha 5 meses quando a Mel começou a correr. Então eu ia para acompanhá-la, né? Dar o suporte. Logo depois o Anselmo começou a correr. Então, realmente... Ele começou depois? Depois da Mel. Olha. Aí eu era o apoio dos dois, né? Então eu tinha que estar lá com a bolsa, na chegada, e a foto e tudo aquilo. E tinha a Malu bebê, né? Então, e nas corridas a gente não tinha muito conhecidos, aí estava começando, né? Então não tinha quem ficasse com a Malu para eu correr, né? Então eu preferia dar o apoio. E logo depois eu descobri que eu estava com pressão alta, né? Então eu fazia o controle ali, e veio uma pressão alta gestacional, né? E ela não foi embora, né? A Malu nasceu e a pressão alta ficou comigo. E aí eu comecei a engordei bastante, não conseguia voltar ao meu peso normal, porque eu sempre fui muito magrinha, né? Mesmo depois das meninas, da filha, eu sempre fui muito magrinha. Depois da gravidez, a Malu não consegui voltar ao meu peso normal. Então, como todo mundo corria, eu falei, poxa, eu vou correr também para ver se eu consigo, né? E também uma questão de saúde. Eu tinha pressão alta, o médico falou, precisa de atividade física, senão vai morrer com disso. Eu falei, que coisa, então eu vou ter que correr. Então, eu passei a correr para uma melhor qualidade de vida, né? Não foi para buscar pódio, nada disso, não. Era para uma qualidade de vida. Então, quando eu comecei a correr, eu não lembro ao certo quantos quilos eu estava, mas ao longo de tudo eu eliminei, porque o que você perde, você acha. Né? Eu eliminei 18 quilos. Muito bom. Legal, sua maneira de encarar as coisas é muito boa. Eu não perdi nada, eu eliminei. Foram 18 quilos. Né? Então, pra mim foi o máximo, né? Voltar ao meu corpo normal, caber nas calças que não entravam antes, né? Isso foi muito bom. Mas aí comecei a pegar gosto. Né? Comecei a pegar gosto pela corrida, conhecer pessoas novas, lugares novos. Até aí eu só corria a rua, né? E eu joguei vôlei muitos anos. Então, com o asfalto, ele causava muita dor no joelho por causa do impacto. Como eu joguei vôlei há anos atrás, a gente não tinha esses tênis hoje com sistema de amortecimento, essas coisas. Era um tênis simples, né? E depois, quando você é novo, você não tem consequência nenhuma, você vai vendo as consequências com o passar dos anos, né? Então o asfalto fazia muito mal para mim. Então eu comecei a diminuir o ritmo. E o que aconteceu? Aí nisso o Anselmo já começou a correr as montanhas, já estava para as montanhas e a Mel na rua. Então a gente ficava meio dividido. E eu fiz uma única prova. Ele sempre falava do gosto, e eu tinha aquela curiosidade, mas eu tenho um medo de mato. Sempre tive muito medo de mato, de sapo, né? Eu tenho pavor de sapo. É de plástico, É de plástico. Ela tem medo de sapo de plástico. Tenho mesmo, muito, muito, não gosto nem de ver. Imagem de sapo, assim, não gosto. E eu moro no mato, tá, gente? Pra quem conhece, uma chácara muito moro gostosa, no mato. E aí eu tinha esse medo de mato, não tinha coragem para encarar. Então quando eu fiz a primeira prova, eu fiz até sem inscrição, porque eu falei assim, eu não vou pagar caro um negócio que eu vou odiar. Na verdade, assim, ou eu vou odiar ou eu vou amar. Porque corrida tem dessas coisas, né? Ao final é que você fala, puxa, eu amei, puxa, eu odiei. Então eu fiz a primeira e eu fui muito bem nessa primeira prova. Né? Passei por todos aqueles obstáculos malucos, aquelas coisas assim, e ao final eu tava querendo mais. E eu fiz o percurso curto. E ao final eu tava querendo mais. Então, realmente foi amor a primeira corrida de montanha. Aí passou a ser uma corredora de montanha. Passei a correr montanha. Né? Mas sempre, primeiro eu pensava assim, com aquela qualidade de vida, né? Por gostar do visual, pelo passeio, pelas pessoas, né? Curtir mesmo a prova. E quando eu comecei a mudar esse pensamento, né, que eu via que eu tinha condições de chegar
no pódio, porque aí você começa a almejar coisas maiores, né? Eu sempre fiz o percurso curto, já estava querendo fazer o percurso longo, já estava vendo que tinha possibilidade de chegar nas meninas que estavam no pódio. Às vezes a gente olhava a classificação final, premiava as 3 primeiras, eu acabava chegando em quinto e sexto, poxa, tá dando para chegar, né? Mas aí tropecei, né? Tropecei com esse câncer que chegou na minha vida, então eu tive que dar uma parada, né? Parei com tudo, mas eu tô só parada. Daqui a pouco eu volto. Por enquanto, daqui a pouco eu volto. Agora você vai contar para nossos amigos aqui o que você vai fazer quando você voltar a correr. Ah, com certeza. Eu sou uma pessoa cristã, né? Eu não saio de casa sem falar com Deus, sem entregar o meu dia para Ele, para que Ele faça o melhor que, né? E ao final de cada oração, de cada conversa, sempre digo a Deus que seja feita a sua vontade. E Ele tem feito as vontades dele na minha vida de uma maneira muito bonita, né? Eu passo por todas essas situações alegre, né? O meu corpo, a minha mente, o meu coração, eles estão bem, 100%. A carne é que sofre um pouco, né? Então, eu fiz um voto com Deus, né? Eu pedi a Ele, né, que eu tenho muitos sonhos para realizar, mas se Ele permitir, e eu tenho certeza que Ele há de permitir sim. E um dos meus votos, eu falei que eu vou fazer um sacrifício. Ele fez tanto sacrifício por nós, faz tanto sacrifício por nós, e o meu sacrifício para Deus vai ser uma maratona. Nunca corri mais do que 15 quilômetros na minha vida, né? A prova acho que mais longa que eu fiz foi de 10 mesmo, porque eu estava começando, e treinos longos, né? O máximo que eu fiz foi 15K. Mas eu vou fazer a preparação. Eu não vejo a hora do médico falar, olha, some daqui que eu não quero mais te ver, você está de alta. No dia seguinte, eu começo a preparação para a maratona. Porque essa maratona não vai ser para mim. Essa maratona vai ser entregue para Deus. Porque Ele vai permitir que eu corra 42 quilômetros mais 200 metros, né? Que é a maratona. Para a honra e glória dEle. Porque Ele há de permitir eu realizar esse sonho. E a primeira prova que eu vou fazer depois dessa ultramaratona que eu estou fazendo da vida, vai ser uma maratona e vai ser entregue para Deus. Legal, muito bom. E você vai junto. Eu vou junto, vou fazer questão. Vai sim, vou fazer você questão. Vai junto. Quero presenciar esse momento. Com certeza. Muito obrigado mesmo, tá? É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, carinho. E força, muita fé. Muita fé. Para todo mundo, muita fé. E assim, um recado para todo mundo. Se cuidem. Não é procurar doença, é prevenção. Porque se eu não tivesse com os exames pré-agendados, se eu não tivesse cuidando da minha saúde, eu não teria descoberto o tumor. E seria tarde demais. Então não é procurar doença, e sim se cuidar. Beijo. Obrigado, pessoal. Estamos fechando aqui o primeiro bloco do Bagagem, aqui na casa do Anselmo e da Ju. Ok? A gente já volta.